Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você consegue planejar a sua aposentadoria através de investimentos de forma simples e clara, independente da sua situação financeira. Vou te mostrar aqui o primeiro passo desse plano e eu vou também te disponibilizar essa planilha aqui, ó. Você vai conseguir fazer o download dessa planilha, onde você vai colocar a sua data inicial que você está fazendo o seu plano, a sua idade, a sua expectativa de vida, quantos anos você quer se aposentar, o valor investido atualmente e outras informações. Isso vai te mostrar também um gráfico e também mês a mês você consegue fazer esse acompanhamento. Meu nome é Thiago e se você gosta desse tipo de conteúdo, se você pensa em ter em investimentos uma forma de ajudar na sua aposentadoria ou até mesmo ser a aposentadoria principal, curte esse vídeo, acompanhe aqui o meu canal que eu pretendo criar muitos vídeos sobre isso. Eu vou sair aqui da tela para a gente começar o conteúdo, vai ser um conteúdo denso, um conteúdo que com certeza vai te ajudar. Então vamos lá, esse aqui é o plano, como eu te falei, ele tem 4 passos, vamos se concentrar aqui no passo 1 e depois na planilha, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente está planejando a nossa aposentadoria é definir a idade que a gente quer se aposentar. Hoje no Brasil, a idade média que as pessoas se aposentam é em torno de 65 a 70 anos. Mulher a partir de 60 a 62, homem 65 ou um pouco mais. Mas é muito comum a gente ver pessoas trabalhando depois dessa idade, ou para complementar a renda, ou porque não consegue se desligar totalmente, etc. Mas se você estiver planejando, acho que o primeiro ponto é você definir uma idade. A idade de fato que você vai se aposentar. A idade que eu acho interessante, para mim, 65 anos. Atualmente eu tenho 41 e eu pretendo me aposentar com 65 anos. Isso não quer dizer que eu vou daqui a pouco parar totalmente com as minhas atividades, provavelmente pretendo ainda ter algum tipo de atividade remunerada, mas com 65 eu pretendo pisar bastante no freio. Então, se você está buscando começar a planejar, pensa em 60, 65, 70 anos. E mesmo que você hoje tenha mais de 40, 45, 50 anos, eu acho que 15 anos, em 15 anos, a gente já consegue montar uma estratégia para de fato guardar dinheiro, investir para ter uma aposentadoria relativamente tranquila. É óbvio que nesse tempo você precisa ter já alguma coisa construída, um colchão, ou já vir de uma CLT com um tempo de contribuição no INSS. O ideal é que você tenha, na verdade, com mais idade, mas é possível sim, se você estiver partindo do completo zero, em 20 anos, 40, 35 seria o ideal, ter alguma coisa para lá na frente você se aposentar. Isso ali na planilha vai ficar muito claro, onde a gente também não pode descartar outras rendas que a gente provavelmente vai ter ou que futuramente vão ser necessárias. Então, depois de definir a idade, acho que a gente precisa definir o valor. O valor que a gente quer se aposentar. E aqui eu já vou te dar algumas informações importantes. Como que eu calculo o valor e como que eu indico que as pessoas calculem o seu valor para se aposentar? Eu sempre penso em quantidade de salários mínimos. Pensa que hoje o salário mínimo ele está em torno de R$ 1.600, mas lá em 94, quando o Plano Real foi criado, ele era em torno de R$ 65. Então, 1994 e 2026. Então, se você definir o valor da sua aposentadoria em X salários mínimos, você consegue ter um reajuste natural através do salário mínimo e sempre buscar um valor condizente ao salário mínimo real. Essa é uma das formas de fazer. Você também pode, daqui a pouco, definir um valor de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 8 mil reais. Também. Só que daí você vai ter que ter um valor depois de reajuste. Eu acho que o salário mínimo é algo que a gente consegue meio que nos forçarmos a, com o tempo, guardarmos e investirmos um pouco mais para acompanhar o salário mínimo.
Ninguém está falando aqui para você pensar em aposentadoria de um salário mínimo ou 2 salários mínimos, né. O ideal é você ter o pé no chão, dentro da sua realidade, você buscar uma renda que você consiga ter o mesmo padrão de vida. Aqui é só apenas para você definir um valor. Muita gente não consegue definir, assim, de bate-pronto um valor. "Poxa, qual o valor que eu quero me aposentar?". Analisa a sua renda atual, sua renda familiar, a renda da sua esposa, do seu cônjuge, do seu marido, a renda de vocês juntos. Analisem outras informações e define isso em salários mínimos. É quantos? São 8 salários mínimos? São 7? São 5? São 3? Quantos salários mínimos? Eu acho que isso aqui já consegue te dar um bom panorama. Esse número, ele pode ser alterado ali na frente. Se você daqui a pouco não tiver tanta certeza quanto a esse número, você pode ali na frente alterar ele. Mas é importante você já começar a pensar e ter alguma coisa atrelada a um indicador fixo para você sempre se basear e pensar em sempre reajustar esse valor com o tempo. Próximo passo aqui que eu queria te mostrar é para você entender a sua situação atual. E aqui eu vou colocar algumas informações. Por exemplo, você é solteiro? Você é casado? Né? Sua esposa é CLT? Você empreende? Você é autônomo? Você daqui a pouco tem uma renda de algum imóvel que você já tem alugado? Qual é a sua renda atual? Essa renda, ela tem uma certa segurança? Você daqui a pouco é funcionário público, a sua esposa é funcionária pública, você empreende, a sua esposa é funcionária pública. Você é CLT, mas a sua esposa empreende. Então você precisa entender a sua situação atual. Eu vou dar um pouquinho aqui do meu contexto, tá? Eu empreendo, eu tenho empresa desde 2009 e a minha esposa, ela é funcionária pública. Então, dentro desse panorama, eu preciso me organizar. Eu sei que a minha esposa é funcionária pública, ela tem uma certa, entre aspas, estabilidade, e eu empreendo já há bastante tempo. Então eu já passei por alguns problemas, alguns perrengues, então de certa forma eu também tenho uma certa previsibilidade nas minhas receitas. Não é nada garantido, nem o empreendedor e nem o funcionário público, na minha opinião, mas é algo que a gente consegue mais ou menos mensurar. Então, entenda a sua situação atual. Seja muito realista quanto a isso. Isso você vai precisar ter essa clareza para planejar a aposentadoria. E depois a gente vai ver aqui na planilha, eu vou te ajudar a montar essa planilha e você também vai poder baixar ela aqui embaixo. Eu vou deixar o passo a passo aqui de como você consegue fazer o download dela. Então, assim, entender a sua situação atual é muito importante. Esse aqui, lembrando que é apenas o passo um desse plano. Em outros vídeos eu pretendo trazer o passo 2, passo 3, passo 4 e a gente montar de fato um plano bem completo quanto a isso. O próximo passo é de fato criar um plano prático para você seguir. Então, um plano prático para você seguir. Esse é o próximo item aqui do nosso passo um. Então, recapitulando, você vai ter que definir a sua idade, a idade que você quer se aposentar. Você vai ter que definir o valor que você quer ter de renda no futuro. Eu indico para você pensar em salários mínimos, 2, 3, 4 salários mínimos. Você vai precisar entender a sua situação atual, se você é casado, se você é solteiro, se você tem alguma renda vinda de imóvel alugado, qual é a sua renda atual, se você já tem, aqui faltou, valor investido, se ele rende, em que taxa. Então, tudo isso vai te ajudar a entender a sua situação atual, para a gente usar esse valor atual que você tem. Eu não estou aqui falando de carro, eu não estou aqui falando de imóvel que você mora, né? Não é isso. Não é carro, não é. Eu estou falando aqui de daqui a pouco se você tiver já um imóvel alugado, se você tiver renda vinda de uma empresa, um dividendo, se você tem investimento, se você tem investimentos em ações, fundo imobiliário, renda fixa, enfim. Entenda essa sua situação atual, tá? Para a gente poder daqui a pouco usar esse valor, essa renda, no nosso cálculo para te ajudar aqui na planilha. E aqui a gente vai para o plano prático, que é montar a nossa planilha. Eu vou montar ela aqui, vou pegar um exemplo
prático aqui, fictício, para a gente montar a sua planilha. E vou também disponibilizar ela aqui embaixo para você fazer o download dela. No finalzinho eu explico como aqui. Tá? Então você vai ter aqui. Vamos direto para a planilha para a gente ser mais direto. E de fato, esses vídeos que eu quero trazer, eu quero ser algo bem, bem direto. Essa aqui então é a planilha que eu tinha mostrado no início, que eu vou disponibilizar aqui embaixo para você fazer o download. No final do vídeo eu vou explicar com calma como que você faz. Então essa planilha aqui, a primeira informação que a gente precisa entender é que os pontos em amarelo é o que eu vou preencher. Então todos esses campos aqui em amarelo eu vou preencher aqui todos com você para a gente ir fazendo junto. Aqui embaixo eu vou ter um gráfico, que daqui a pouco ele vai começar a ser montado esse gráfico automaticamente. E aqui embaixo eu vou ter um acompanhamento também, mês a mês, das informações de como estão os meus investimentos. Então, primeira coisa, eu só vou preencher o que está em amarelo. E a primeira informação é a data inicial que eu vou montar o meu plano. Eu vou colocar aqui o meu plano como sendo dia 1º de 2026. Primeiro mês do ano, para a gente iniciar esse plano de aposentadoria. Aqui a segunda informação, eu vou colocar a minha idade atual. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou colocar que a pessoa em questão tenha 40 anos. O próximo campo é a idade de aposentadoria. Então aqui eu vou estimar uma idade que essa pessoa ela pretende se aposentar. Eu vou calcular aqui 65 anos. Mais ou menos a média do brasileiro, ele se aposenta entre 60 e 70 anos. Legalmente, pelo INSS e funcionalismo público, enfim, gira em torno dessa média, de 60 a 70 anos. Eu vou colocar aqui 65 anos, que atualmente é a data que o homem se aposenta, consegue se aposentar por idade. Então, 65 anos aqui. A minha próxima informação é a minha expectativa de vida. O que acontece? Nessa planilha, eu vou ter dois tipos de plano que ela vai me ajudar a montar. O primeiro plano, ele é um plano que eu vou deixar dinheiro para herdeiros, e o segundo plano é o que eu não vou deixar nada para herdeiros. E para ele calcular aqui esse deixar patrimônios para herdeiros, eu preciso mais ou menos colocar uma expectativa de vida para a planilha, para que ela faça esses cálculos baseando-se que eu vou viver ou que a pessoa iria viver até certa idade. Eu vou colocar aqui mais ou menos 90 anos. Você pode colocar mais que isso ou menos que isso. Apenas eu indico que você coloque aqui pelo menos 20, 25 anos acima da sua idade de aposentadoria, para a gente ter uma média conservadora, tá? Você pode colocar aqui 100 anos, 110, não tem problema. Coloca a idade que você achar que seja interessante. Inclusive, isso aqui você depois consegue ir modificando essas informações e adaptando o plano. Depois de 2, 3, 4 anos executando o plano, você consegue mexer um pouquinho no plano e adapta ele, tá? Então aqui eu já preenchi a minha expectativa de vida. Aqui o sistema preenche automaticamente aqui o horizonte de produção. Eu vou ter 25 anos para eu montar esse plano, dos 40 aos 65, uma informação interessante. E a minha próxima informação, ele pergunta para mim se eu tenho algum valor investido. Aqui é uma informação muito importante. Os meus planos, eles são baseados em quê? Eles são baseados em eu ter um valor investido no final dos meus 65 anos aqui, e desse valor eu vou ter uma renda. Por isso que ele pergunta aqui se eu já tenho alguma coisa investida. Isso vai me ajudar, vai ajudar a planilha a calcular com exatidão o quanto que eu preciso ter nos meus dois tipos de aposentadoria aqui. Então, se você tiver algum valor investido, e aqui eu não estou falando de um imóvel, não estou falando de um carro, estou falando de um valor investido ali, um valor que esteja rendendo, ou na poupança, ou no tesouro direto, investindo em ações, em fundos imobiliários, qualquer tipo de valor que você tenha já investido. Então você coloca aqui, se você tem algum valor investido. Eu vou colocar aqui um valor simbólico de 50 mil reais. Então, nesse exemplo aqui, essa pessoa, ela tem atualmente 40 anos e ela já tem lá investidos 50 mil reais. Não importa muito para nós aqui nesse momento aonde está investido, apenas que ela tem esse valor aqui e está rendendo alguma coisa. E daqui a pouco a gente vai calcular essa coisa também, tá? Então aqui eu vou colocar como 50 mil. Minha próxima informação é o investimento mensal. É quanto que eu consigo investir mensalmente
no meu plano de aposentadoria através de investimentos. Eu vou colocar aqui que eu consigo investir R$ 800. Então, atualmente eu consigo investir R$ 800. Esse valor também você pode modificar no futuro. Você pode aumentar ele e diminuir conforme a sua situação atual naquele momento. E aqui eu já começo a ter a minha, as minhas informações interessantes. Ó. Qual é a minha renda desejada? Então, o quanto que eu vou querer ter de renda dos meus na minha aposentadoria? Qual vai ser a minha renda? Essa informação aqui ela é muito particular de cada um. Eu sugiro que você entenda o seu momento atual, como a gente mostrou anteriormente. Calcule mais ou menos como é que é a sua qualidade de vida atual hoje e defina um valor próximo à sua situação atual. Se você tiver a ambição de ter um pouquinho mais, coloque um pouquinho mais. Se você achar que o que você tem hoje, dentro do seu contexto familiar, está ok, você coloca esse valor, tá? Tenta não colocar um valor abaixo do que você tem hoje, porque provavelmente você não vai conseguir viver com menos do que vive hoje, né? Então você deve pensar ou atualmente ou até um pouquinho acima. Para o nosso exemplo, eu vou colocar aqui 6 salários mínimos. Eu gosto de sempre calcular aqui essa parte de renda desejada fazendo uma projeção em salários mínimos, mais ou menos uma média. Por quê? Porque com o tempo eu consigo reajustar esse valor sempre que o salário mínimo ele é reajustado. Então lá em 94, o salário mínimo era mais ou menos R$ 65, como eu mostrei antes, em 1994, né, quando o Plano Real foi criado, e atualmente hoje ele está em torno de R$ 1.600. Então ele naturalmente ele vai sendo reajustado. E você pode usar esse mesmo reajuste para reajustar o seu plano de aposentadoria. Então eu vou calcular aqui 6 vezes R$ 1.600. Então vai dar algo próximo a R$ 10.000, que é uma meta que muita gente tem, ter uma renda de 10 mil por mês. Então eu vou ter lá no meu plano de aposentadoria uma renda de mais ou menos R$ 9.600. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, quando o salário mínimo aumentar um pouquinho, digamos que ele vai lá para 1.700, você vem aqui e coloca 6 vezes 1.700 e ajusta esse valor aqui, atualiza esse valor aqui e o seu plano automaticamente ele vai se reajustar e você vai precisar se adaptar a ele para você conseguir executar o plano, tá? Então, nesse momento aqui eu vou ter 6 vezes 1.600, R$ 9.600. Eu vou colocar aqui 9.600. Se você quiser arredondar para 10.000, 11.000, 12.000, fica à vontade, você pode colocar a informação que você quiser aqui. Eu estou só dando um exemplo. E aqui uma parte importante, tá? Que é uma renda de aposentadoria que eu vou ter. Se você empreende no Brasil, se você é CLT, ou se você é funcionário público, você já contribui com alguma forma de aposentadoria, né? Se você é empreendedor, você é obrigado aqui no Brasil a contribuir com o INSS. Então você precisa, e aí eu tenho esse campo aqui para você justamente colocar aqui qual é essa renda que você vai ter quando se aposentar, ou pelo INSS, ou pelo funcionalismo público, ou pela CLT normal, tá? Então, no meu caso aqui, eu sou empreendedor, eu contribuo com um salário mínimo todo mês, então eu vou ter uma renda de um salário mínimo vindo do INSS. Então, em teoria, esse aqui seria o meu plano de aposentadoria. Eu pretendo ter 9.600, dos 9.600, 1.600, que é um salário mínimo, vai vir do INSS. Se você fosse daqui a pouco funcionário público e tivesse ali uma renda de R$ 7.000, você poderia botar aqui R$ 7.000, digamos que vai ser o valor que você vai se aposentar, e você tem o objetivo de ter R$ 9.600 como fonte de renda. Então o sistema ele vai calcular essa diferença de R$ 2.600 aqui, para você ter lá de renda no futuro, é o plano que você vai ter, né? Nesse caso aqui, como o valor do INSS ele é muito menor do que o nosso objetivo, eu vou precisar gerar através de investimentos aqui eu vou ter que gerar através de investimentos essa renda aqui, tá? Então acaba sendo maior os meus investimentos. Se você for CLT ou funcionário público, você provavelmente possa ter aqui um INSS maior, né, do que a sua renda vinda de investimentos. Então vai ter essa diferença aqui. Outras fontes de renda. Se você tem, por exemplo, um imóvel que você já aluga e você já tem esse imóvel como renda e você pretende manter esse imóvel lá na sua aposentadoria, você pode colocar aqui.
digamos que você tenha R$ 1.000 de renda desse imóvel, vindo desse imóvel. O seu sistema, o sistema automaticamente ele vai considerar esses R$ 1.000 que você está vindo, para ele também distribuir a sua renda lá no futuro, tá? Então, se você tiver esse tipo de renda aqui de aluguel, ou recebe participação de uma empresa, um valor que você já tenha fixo, né, uma pensão, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você pode colocar aqui. No meu caso aqui, nesse caso aqui de exemplo, eu não vou colocar nada, tá? Eu coloquei aqui 9.600, que é a aposentadoria que eu quero ter, e eu vou ter R$ 1.600 mais ou menos vindo do INSS. Então, essa é a minha situação aqui nesse exemplo que eu tô colocando, tá? Aqui uma parte importante. Qual é a taxa que os meus investimentos vão render, né? Que taxa que eu consigo render? E aqui é um ponto que eu quero chamar também a tua atenção. Hoje a taxa básica de juros no país é em torno de 15%, tá? Então eu poderia colocar aqui 15%. Só que a gente precisa considerar mais ou menos a inflação. Ela gira em torno de 5, 6%. Então se a gente diminuir aqui 15 menos 6%, vai dar 9% de taxa. Então se você fizer um investimento lá no Tesouro Direto, ou em uma empresa, dividendos, uma ação de uma empresa ou fundo imobiliário, você provavelmente conseguiria mais ou menos essa renda por ano, tá? Então essa taxa de 15% ao ano, o Tesouro Selic hoje ele tá dessa forma, não é muito difícil você conseguir. Só que a gente precisa considerar a inflação. Então se a gente desconta a inflação ali de mais ou menos 6%, 5, 6%, a gente fica com 9% de uma taxa real líquida, tá? Eu vou colocar aqui como taxa real líquida 8%, tá? Então eu vou colocar aqui 8%. Tá aqui, 8%, tá? Eu te aconselho a colocar aqui algo em torno de 7 a 8%, tá? Para você ser bem conservador. Essa taxa aqui de 15% hoje que a gente tem, ela vai ser diferente daqui a alguns anos. Ela vai provavelmente cair, pode aumentar, mas provavelmente vai cair. Então, assim, você tem que ser um pouco conservador nessa questão aqui da taxa real líquida, que os seus investimentos possam vir a se valorizar. Isso aqui depois você consegue fazer um ajuste, tá? Então é melhor ser nesse momento aqui conservador do que você ser muito otimista e passando 2, 3, 4 anos, você vê que você não está conseguindo fazer os seus investimentos render essa taxa aqui, tá? Então seja bem conservador nessa parte aqui. Eu acho que 8% a gente está sendo até um pouquinho otimista, tá? Poderia ser 7,5 aqui, né? Eu vou colocar 8, vou ser um pouquinho otimista aqui, e depois, se for o caso, eu faço o ajuste como eu vou te mostrar mais ali na frente. Então, finalizei todos os campos em amarelo e o sistema está me montando a minha planilha aqui embaixo, tá? O que eu tenho aqui embaixo? Ó, eu tenho logo aqui embaixo aquele gráfico que eu falei que o sistema ia montar, tá? Então, ele está iniciando aqui em 40 anos, e lá nos 90 anos, observa que ele finalizou a linha azul e a linha e o gráficozinho azul claro, tá? E a linha vermelha ele continua. Eu vou te explicar cada um desses itens aqui, tá? Então, o que é essa linha vermelha? Essa linha vermelha é o primeiro plano. O primeiro plano é um plano de aposentadoria que você deixa patrimônio para herdeiros. Então, lá nos seus 65 anos, que é a data que você colocou lá em cima que quer se aposentar, você precisaria ter 1,2 milhões para viver com 9.600 de renda por mês e deixar ainda esse valor lá no final, lá com 90 anos, quando você falecer, para herdeiros. Então você precisaria ter acumulado. Nesse plano que você colocou aqui, você não consegue atingir esse primeiro plano, ou em vermelho. Você consegue atingir o segundo, que é o que está em azul. Inclusive ele fica bem justinho, tá? E para atingir o primeiro plano, o sistema te diz aqui embaixo, ó, você precisaria investir R$ 991 por mês para atingir o primeiro plano. Como você colocou aqui que consegue investir 800, o primeiro plano ele não é possível de atingir, tá? Já o segundo plano é possível sim, né? Que é você chegar aos 65 anos, você começar a consumir o seu patrimônio e lá com 90 anos o seu patrimônio acaba e em teoria aqui, sendo de forma bem exata, você falece aos 90 anos
sem nada, tá? É isso que a planilha está nos mostrando. É óbvio que isso aqui é uma régua muito curta, tá? Então a gente pode, entendendo isso, tentar ver uma forma de melhorar um pouco o nosso plano. E como que a gente pode melhorar o plano? Vamos lá. Primeira coisa, eu posso aumentar o meu aporte, o que é difícil nesse momento, já que você definiu que você consegue R$ 800. Porque não adianta você colocar aqui R$ 900, ó. Observa que o plano começa a mudar, o seu dinheiro ele não vai acabar com 90, ele vai acabar com 99, né? Mas você também não consegue deixar nada a perdeiros, mas você consegue, com folga, seguir o plano 2, não tá mais apertadinho. Só que se você não conseguir executar esse plano de R$ 900 por mês, já fica ruim. Então eu vou voltar aqui para 800. O que normalmente as pessoas fazem, tá? Mesmo de forma empírica. Quando você não consegue se aposentar com 65, você trabalha até os 66, 67, 68. Você trabalha um pouco mais. E no nosso plano a gente consegue definir isso, ó. Se eu tenho aqui 65 anos e eu defino que eu vou trabalhar até 67, ó. Opa, 67, ó. O meu plano já muda. Eu consigo atingir o primeiro plano, ó, em vermelhinho aqui, ó, o fundo azul ele passou do vermelho, inclusive ele continua crescendo, ó. Ele vai continuar crescendo. Então eu consigo executar o primeiro, porque eu trabalhando mais 2 anos, eu preciso para executar o primeiro agora R$ 777. E para executar o segundo, 582. Então com folga eu executo o segundo e de forma também bem satisfatória eu executo o primeiro, tá? Apenas aumentando a força de trabalho em 2 anos. Por isso que eu te falei que, se por um acaso agora que você não ter tanta clareza das informações, você pode colocar o que você acha, e daqui a 2, 3, 4, 5 anos você pode adaptar isso aqui, tá? Então dessa forma aqui, ó, eu não aumentei o meu aporte mensal, eu não mexi em taxa, tá? Eu apenas coloquei que lá no final eu vou ter 2 anos trabalhado, tá? Então o plano aqui já ficou bem coerente, bem ok. E aqui embaixo eu tenho aqui o meu gráfico montado de forma bem satisfatória. E antes de a gente passar para a parte de baixo da minha planilha, eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Ó, o meu plano ficou então, eu vou iniciar com 40 anos, vou trabalhar até os 67 e viveria até os 90, tá? E eu consigo executar os dois planos aqui com maestria. E a ideia é que eu vou ter uma renda de R$ 9.600 vindo 1.600 do INSS. Então, na verdade, dos meus investimentos, eu vou ter uma renda de R$ 8.000. E se você olhar lá com 67 anos na planilha, aqui ó, eu tenho aqui 40, 41, 42, ó. Vou rolando lá para baixo, eu vou chegar nos 67 anos, ó. Aqui ó. Então, nos meus 66 anos, eu paro de aportar R$ 800 e eu começo a retirar R$ 8.000. Eu retirando R$ 8.000 todos os meses, mesmo assim, você observa que o valor, o seu montante, ele continua crescendo. Então eu retiro 8.000 e ele continua aumentando. É por isso que eu consigo executar, ó, o meu plano de forma satisfatória. Porque essa taxa aqui que eu coloquei e esse valor aqui que eu coloquei de renda, eu consigo, mesmo aqui nos dois planos, retirar ele e eu consigo ter ainda uma renda e eu consigo aumentar ainda. Você vê que o gráficozinho azul vai aumentar. Então, independente da data aqui que você vier a falecer, 90, 92, 96, 99, 100, 110, não importa. O seu patrimônio aqui de 1,2 milhões, ele vai ser herdado, né, pelos seus herdeiros, ele vai ser herdado e você vai conseguir viver tranquilamente. Dessa forma. Vou te mostrar aqui a parte de baixo então. E aqui embaixo eu tenho na minha planilha esse meu controle. Então, eu coloquei aqui em cima que eu tenho R$ 50.000 investidos atualmente. Então, no primeiro mês, eu vou investir mais 800 e eu vou ter acumulado 50.800. No segundo mês vai estar 51.900.
Lá em dezembro, eu investindo R$ 800 todos os meses, como eu falei que ia investir, eu vou ter acumulado 63.660 a uma taxa de 8% ao ano. Então, na planilha aqui eu consigo trabalhar bem, eu consigo, entender em que ponto que eu tô. E aqui embaixo tem 3 colunas que eu quero te mostrar que é, digamos que lá em janeiro de 2027, você consiga aumentar o aporte de em R$ 50. Então você pode vir aqui e aumentar o aporte em R$ 50. Automaticamente o sistema vai reajustar aqui os seus aportes, o seu gráfico ele vai mudar, ele não mudou muito, mas ele já mudou significativamente aqui, ele já vai ter um grande impacto, porque esse aporte ele tá bem recente, então, você investindo, você conseguindo investir o quanto antes aqui no seu gráfico, ele vai resultar lá no futuro em valores mais expressivos. Então eu colocando aqui um aporte a mais de R$ 50, a minha planilha passa a considerar que eu estou investindo R$ 850 por mês. Da mesma forma, se lá no final do ano, digamos que em 2027, eu consiga aportar um valor um pouquinho a mais do que eu aporto, digamos que eu consiga lá em novembro de 2027 aportar R$ 5.000, eu posso colocar aqui, ó, investir R$ 5.000, você vai ver que o meu patrimônio aqui, ele também já tá dando um salto. Ele já tá aumentando relativamente de forma interessante. Então eu consigo colocar aportes aqui. E toda vez que você mexer aqui embaixo, eu sugiro que você pinte em amarelo e escreva aqui o que que você fez, né. Você pode pintar em amarelo para destacar e, rescisão, esposa, aportei na aposentadoria. Então você pode aqui ir colocando, ou melhor aqui, né, ninguém quer perder o emprego, então venda de imóvel. Então você pode aqui ir fazendo esses aportes. E a terceira coluna é justamente ao contrário. Você pode também, em vez de fazer um aporte, você pode fazer uma retirada. Digamos que você retire aqui R$ 5.000, né? Então você pode também fazer esse controle. Pinta aqui, coloca ali, viagem dos sonhos. Então você pode também fazer retiradas e tudo isso vai influenciar lá no seu plano. O que que é interessante? Digamos que aqui você faça uma retirada bastante significativa, digamos que R$ 25.000, tá? Observa que você já não consegue executar o seu plano 1. Ó, o seu plano 1 ele já não consegue executar, tá? O seu dinheiro, ele vai acabar, né, você não vai conseguir deixar um dinheiro para herdeiros. Lá com 90 anos você não vai ter o mesmo patrimônio que você se aposentou, né? Os seus herdeiros vão ter menos dinheiro. Ainda vão ter alguma coisa, né? Lembra que a nossa expectativa de vida está de 90 anos? Os seus herdeiros vão ter alguma coisa, mas eles não vão ter o valor que você resolveu se aposentar, tá? Então você vai deixar menos para eles. Mas você ainda vai ter uma reserva boa, tá? Então isso é por causa dessa retirada aqui de 25.000. Lógico que se daqui a pouco você, mais na frente ali, depois de um tempinho, você vir aqui e colocar 15.000, né, de aporte, isso aqui volta, né? Opa, eu botei na retirada, né? Eu vou botar aqui no aporte, ó. Show. Isso aqui volta a crescer, ó. Tá vendo? Então eu retirei um valor e depois de um tempo eu consegui fazer um aporte e você consegue ir trabalhando dessa forma, tá? Vou apagar aqui tudo para não ter nada na nossa planilha e que desabone. Eu vou deixar justamente essa planilha aqui para você fazer o download. Eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o link. Você provavelmente vai ter que se cadastrar, cadastra o teu nome ali, teu e-mail, telefone, né? Talvez eu futuramente entre em contato com essas pessoas, mas você já vai ser redirecionado para baixar a planilha, tá? E aí a gente pode também manter contato e tirar dúvidas aqui nos comentários, eu fico à disposição para te ajudar em algo mais. O que que é interessante? Você pode mexer aqui nos campos em amarelo, os campos cinza ele é preenchido automaticamente.
E sempre que você precisar, você pode usar esses campos aqui, o acréscimo, entradas ou saídas e colocar as observações. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que você consegue ter essa planilha como a sua base para montar um plano de aposentadoria através de investimentos, curte aqui esse vídeo, indica ele para alguém e acompanha aqui no canal que eu pretendo toda semana criar um vídeo para te ajudar naqueles 4 passos a montar um plano para de fato você ter renda vinda de investimentos no futuro. Esse teu plano pode ser o plano principal de aposentadoria, como esse exemplo aqui que eu coloquei, ou pode ser um plano secundário. Se você tiver aqui um INSS ou uma aposentadoria pública maior, os seus investimentos eles vão complementar. Ou nesse caso aqui, eles vão ser a sua principal fonte de renda. Até o próximo vídeo.